Voltamos com o Câmara Total e quem está em pauta agora é o vereador Carlão do PT, que está na segunda legislatura. É o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, membro da Comissão Especial de Estudos da Reforma Previdenciária e também da Comissão Especial de Estudos da Licitação do Transporte Público Municipal. Além disso, é membro da Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão de Política Urbana e da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Carlão do PT, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Em Pauta aqui dentro do Câmara Total. E como tem sido participar das reuniões extraordinárias de forma remota, virtual? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui falar com os telespectadores da TV Câmara e com vocês, que é sempre uma alegria poder estar prestando informação à sociedade campineira. E essa experiência das reuniões extraordinárias de forma virtual tem se adaptado? Olha, eu me adaptei, sei que é bastante difícil, mas sei que também essa experiência veio para ficar. Eu penso que nós temos que aproveitar a parte boa dessa pandemia, que é essas reuniões extraordinárias, que eu acredito que daqui para frente essa experiência será usada em várias oportunidades, ou nessas sessões remotas, ou nas atividades parlamentares mesmo com a nossa população. Aquela famosa frase, né? Um novo normal, nós vamos nos adaptando da maneira que dá. E sobre esta pandemia e sobre os impactos, no mês de julho, o senhor apresentou um projeto para a criação do selo Empresa Parceira da cidade de Campinas. Qual que é a ideia do senhor para este momento de pandemia que nós estamos vivendo? Olha, o objetivo era chamar a atenção das iniciativas privadas para que elas pudessem, neste momento de dificuldade que passamos no mundo e particularmente no nosso estado e na nossa cidade, de ter uma maior participação das empresas no apoio, na contribuição, para que a gente possa manter os empregos, para que a gente possa não transferir todos os impactos dessa crise para os trabalhadores, que é o que sempre acontece no momento de crise. Então, a gente resolveu criar essa possibilidade para incentivar algumas iniciativas que vem tendo, para que outros grandes grupos, empresas possam também contribuir. A melhor forma de contribuição vai desde a manutenção do emprego das pessoas, dos trabalhadores, até o apoio em equipamentos e insumos para cuidar da vida das pessoas. Você que está nos assistindo, atenção agora para este dado que é assustador. Entre abril e junho deste ano, 5.559 boletins de ocorrência de violência doméstica foram feitos pela internet. São 62 casos por dia de violência contra a mulher. O senhor solicitou medidas do Executivo para prevenir esses casos, principalmente com este aumento que nós estamos tendo nesta quarentena, vereador. Exatamente. Veja bem, hoje, na medida em que as pessoas têm que ficar em casa, nos casos em que as pessoas vêm sofrendo violência doméstica, ela tem que ficar perto do seu agressor, tendo em vista que uma grande parcela dos serviços públicos de atendimento, de proteção à mulher, eles estavam fechados em função da pandemia. Então, nós apresentamos algumas iniciativas, uma delas era para aumentar a divulgação em relação a como é que as pessoas vítimas de violência, em particular as companheiras, as mulheres, pudessem acessar o serviço de proteção, né? E também a própria sociedade, porque hoje a Lei Maria da Penha, ela permite, né, a gente tem aquela frase popular que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, ao contrário, nós temos que, enquanto cidadão, à medida que nós tivermos conhecimento, se a vítima não teve condições ou medo de fazer a denúncia, qualquer uma pessoa pode fazer essa denúncia, seu nome vai ficar em sigilo, mas o objetivo foi fazer com que essa discussão, esses dados e essas informações
do aumento da violência doméstica fosse divulgado para o conjunto da sociedade para aumentar a proteção das mulheres que vêm sofrendo. E mais, né, mulheres vítimas de violência, também tivemos conhecimento de idosos, de pessoas com deficiência. Então, é um conjunto de problemas que eu acho que a popularidade da questão ajudaria nesse combate. Como é que o senhor acha que a gente muda este panorama? De um lado, coibir esses agressores e do outro, as mulheres, a gente sabe que às vezes ficam com vergonha, ficam com medo. Como é que a gente muda esse panorama? Eu acho que as iniciativas elas são importantes no sentido, primeiro, de uma ampla divulgação, de uma ampla denúncia no conjunto da sociedade, para que as pessoas tenham conhecimento que, ao saber de uma agressão, ela pode fazer a denúncia. Uma segunda frente, nós estamos nesse momento sem aulas, mas a educação é um outro caminho extremamente importante, porque a criança, quando está na escola, na sua residência, há essa agressão contra a sua mãe, reflete na criança e o professor tem um papel importante de poder detectar também essas informações e encaminhar a denúncia para os serviços de rede de proteção das mulheres. Eu acho que são caminhos que podem ajudar a diminuir esse nível, esse número tão preocupante que essas agressões contra as mulheres. Ainda neste sentido, o senhor também apresentou um projeto de concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica? Exatamente, porque, veja bem, quando há agressão, quando a mulher precisa sair de perto do agressor, ela tem uma situação, na maioria das vezes, bastante difícil. Às vezes ela não sai de casa, continua sendo agredida, em função de não ter uma condição financeira que permite que ela possa sair de perto do agressor. Então, o nosso projeto teve como objetivo que fosse garantir essa bolsa aluguel para que muito rapidamente ela pudesse se deslocar de perto do agressor para esperar os encaminhamentos judiciários, porque normalmente quem deve sair de casa de acordo com a legislação é o agressor, mas muitas vezes, para a proteção da vida das pessoas, se ela tiver este apoio, ela com certeza vai se proteger mais e muito rapidamente vai conseguir ter a capacidade de alugar um outro imóvel, porque o abrigo são poucas vagas em função do tamanho e da quantidade de pessoas que sofrem a violência doméstica. É uma situação muito triste e complicada, né? Que todo o Brasil passa e a cidade de Campinas ela está inserida neste contexto. O senhor é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Como tem sido o trabalho desenvolvido pela pasta? Que avaliação que o senhor faz? Olha, a gente, sempre quando vai fazer uma avaliação da Comissão de Direitos Humanos, neste momento, nesta conjuntura do mundo e do Estado, onde a discriminação racial, a violência policial tem aumentado, a gente sempre faz um balanço negativo, porque a gente não gostaria que essas demandas chegassem na comissão, mas, infelizmente, tem chegado com muita velocidade as denúncias de violência contra negros e negras, da violência e da falta de respeito religiosos. Eu tenho tido uma preocupação que é uma comissão que a gente tem tido uma ausência muito grande de outros parlamentares. A comissão, além de fazer pareceres em alguns projetos que têm a ver, a ausência de vereadores nas reuniões, ela tem dificultado um pouquinho a velocidade da gente poder fazer alguma intervenção a partir da Comissão de Direitos Humanos. Mas, mesmo assim, nós temos mantido as reuniões, feito as denúncias, encaminhado as denúncias para os órgãos competentes, mas a gente precisaria agora, nesse segundo semestre, na volta ao trabalho,
poder garantir quórum nas nossas reuniões para que a gente possa efetivamente poder produzir políticas públicas e fiscalização no executivo, no que diz respeito às políticas de direitos humanos, para que a gente possa garantir o direito à oportunidade e a preservação da vida das pessoas. Partiu do senhor e, consequentemente, da comissão a questão da carta aberta contra o racismo, né? Em pleno século XXI, em 2020, é necessário combater atos racistas, e isso em todo o mundo. Como é que o senhor, que está nessa luta há anos contra este comportamento, tem visto tudo o que tem acontecido? Olha, isso tem nos preocupado muito. Primeiro, porque aumentou o crime racial no Brasil e no mundo. E passaram a ser crimes não só de preconceito, mas também de violência contra o povo negro. A gente vê o genocídio da juventude negra no país, na nossa periferia. Tivemos um jovem assassinado pela Guarda Municipal no Loziel, Monte Cristo, Gleba B. Eu acho que são situações que não estão longe da gente. Então, a iniciativa que nós tivemos de apresentar na Câmara para que os colegas pudessem fazer essa carta, o presidente Marcos Bernadelli encaminhou para as outras câmaras municipais também da região metropolitana, porque nós precisamos chamar a atenção do conjunto da sociedade, porque esse problema da discriminação racial, dos crimes violentos contra negros e negras, não pode ser um problema só de nós negros. Para que a gente combata os crimes raciais, o preconceito racial, é necessário que os não negros também tomem consciência e deixem de cometer o crime racial, que vai desde as pequenas piadinhas, de usar palavras que possam contradizer a questão dessa relação entre negros e negras, e a outra fundamental é que a gente conclua o processo de abolição, que ele não aconteceu como deveria, porque os negros, quando teve a abolição, eles foram abolicionados sem nenhum direito, e essa falta de direito reflete hoje na relação entre brancos e negros, na relação de trabalho, na relação afetiva, e que nós precisamos. Então, essa carta ela teve um papel de poder disseminar esse debate no conjunto da sociedade, não só na cidade de Campinas, como na região metropolitana, que eu acredito que este assunto agora está pautado e, com certeza, não vamos dar nenhum passo atrás. A gente sabe que o melhor caminho para combater isso é a educação, mas muitas vezes, vereador, isso leva um tempo. Para uma medida para a gente mudar já esse panorama, é ter mais punição? Como é que a gente muda o racismo no país? Eu acho que hoje já existe lei suficiente. O que nós precisamos é fazer com que o judiciário crie mecanismo, por exemplo, vara especializada, porque hoje, quando você vai denunciar um crime de racismo, por exemplo, tem delegados e delegacias não especializadas, não preparadas, que faz o processo lá, o inquérito, como injúria. E isso dificulta, muitas vezes, para você punir o agressor. Então, nós precisamos, além que é fundamental a gente ter varas especializadas, ter delegacias especializadas para combater esse crime, e, fundamentalmente, a questão da educação, porque é na educação que nós vamos poder fazer, de fato, o combate. Porque eu tenho falado que nós precisamos fazer com que as pessoas eduquem os seus filhos para não serem racistas, porque os negros e negras estão ensinando os seus filhos para resistir. Nós vamos resistir sempre, e resistir significa a gente se organizar, a gente cobrar, a gente se mobilizar para que o Estado brasileiro, a partir do momento que reconheceu o racismo no Brasil, nós precisamos fazer com que as punições elas sejam cumpridas, não sejam transformadas pura e simplesmente
pessoa vai lá, paga um dinheirinho e consegue se safar dessa punição. Nós precisamos, e isso só vai ser possível se o Estado brasileiro, se as instituições, cada um cumprir o seu papel, o judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, é que vai fazer com que essas denúncias sejam investigadas e punidos os responsáveis. Ô, vereador, mais de 100 famílias vivem na ocupação Nelson Mandela, localizada no Jardim Nossa Senhora Aparecida, na zona sudoeste, aqui de Campinas. A reintegração de posse da área está agendada para o dia 31 de agosto. Queria que você analisasse essa situação, já que o senhor também está acompanhando. Isso. Nós tivemos um debate público da Comissão de Direitos Humanos com os profissionais, com os advogados do movimento, com lideranças do movimento, com religiosos, o padre Carlos, particularmente, esteve participando ativamente, e nós fizemos um apelo ao prefeito Jonas Donizete para que ele pudesse fazer uma intervenção, uma intermediação nessa questão do dia 31, porque não podemos permitir que essas famílias sejam desalojadas em plena pandemia. E nós temos certeza e queremos acreditar que o prefeito vai fazer esse esforço, porque ele conseguiu derrubar uma decisão do Supremo Tribunal em relação ao afastamento dos comissionados da prefeitura. Não é possível que ele não vá conseguir fazer uma intermediação para que, neste momento de pandemia, a gente cancele, suspenda essa reintegração de posse e busque, junto com o movimento, uma alternativa, que eu tenho informação de que eles estão dispostos, inclusive, a pagar por uma área ao lado dessa que eles estão ocupando. Se a prefeitura intermediar essa negociação, terá solução fácil. E nós queremos acreditar, esperamos que o prefeito faça valer a força política que ele tem como presidente da Frente Nacional do Prefeito, e como ele sempre diz, que é humano. Ser humano, neste momento, é a gente não permitir que essas 108 famílias vão para a rua. Vereador, para a gente poder encerrar, queria que você comentasse, porque o senhor protocolou uma moção de apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que fosse exonerado o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo. Por que você protocolou essa moção? Veja bem, este é uma pessoa que não se reconhece enquanto negro e tem feito uma pauta de agressão e de ataque aos movimentos afro-brasileiros. Ele tem destruído uma história construída a muitas mãos, há muitos anos. Quando se constituiu a Fundação dos Palmares, ela tinha um papel não só de resgate, mas de preservação da história afro-brasileira, da história africana aqui no nosso Brasil, a importância estrutural. E ele é uma pessoa desqualificada por desconhecer a importância dos negros e negras na construção do Estado brasileiro, das figuras, em particular, a agressão que ele faz contra o feriado do 20 de novembro, e nós queremos fazer uma reflexão. Eles querem acabar com o feriado porque não reconhecem essa data como uma data importante da luta do povo negro aqui no nosso país. Veja bem, foram 388 anos de escravidão. Nós reivindicamos um dia de feriado, um dia. Então, eles nos devem esses 300 anos de trabalho em que os negros foram escravizados. Então, nós estamos pedindo, fizemos esse apelo ao presidente Jair Bolsonaro, que também tem ofendido muito o povo negro no nosso país, quando escala uma pessoa como esta e não exonera esse cidadão, mas há um movimento nacional pedindo o afastamento dessa pessoa num espaço tão importante para a comunidade e para o povo negro do nosso país. Vereador, muito obrigado por ter participado aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, vamos estar sempre à disposição
para que a gente possa, inclusive, discutir outras iniciativas de transporte, de educação, de saúde, que também, nesse período de pandemia, nós protocolamos projetos importantes, mas estamos à disposição aí para que a gente possa continuar avançando na qualidade de vida dos campineiros e do povo brasileiro. Vereador Carlão do PT aqui no Câmara Total. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem mais assuntos, não saia daí.